Olá pessoal, meu nome é Ana Freiman, alguns já me conhecem, outros poderão estar me vendo pela primeira vez, sejam bem-vindos, porque este é o início de uma série de utilidade pública mesmo, para que possamos conversar com mais liberdade sobre questões que param ameaçadoras na cabeça das pessoas que hoje são nem tão velhas, mas nem tão jovens, são pessoas que estão aí nos seus 50 e poucos anos de vida, mas que já começam a apresentar alguns sinais que chamam a atenção e as pessoas ficam assim muito assustadas, né? Minha cabeça não está funcionando, será que eu vou ficar com Alzheimer também? Eu estou com um problema de memória. E por ser uma doença tão grave e de tão difícil diagnóstico, inclusive, e tratamento, isto tem sido mesmo um tema que preocupa praticamente a todas as pessoas que pensam em como é que elas vão ficar quando de fato envelhecer. Mas esta faixa de pessoas que está nos seus 50, 60 e alguns anos, não são idosas, não. Eu chamo muito carinhosamente de envelhecentes. Gosto muito de falar, porque o envelhecimento é um processo, eu trabalho com isso há quase 40 anos e vejo que as pessoas vão muito atrás de clichês. Tanto que isso se tornou uma brincadeira numa roda de amigos ou em família. Uma pessoa esquece algo e todo mundo começa a dar risada. Ah, o alemão está te pegando. Primeiro que não cabe a pecha de alemão, né? É que o nome Alzheimer é o nome do médico que tratou, não é que ele descobriu, mas ele caracterizou bem a doença de Alzheimer. Então, esta série vai procurar esclarecer mais do que nós estamos falando. Afinal de contas, o que é Alzheimer, o que não é. Quais são algumas mudanças previstas até, em que a gente não precise logo ficar desconfiado e até esconder, ficar com medo de ir ao médico, porque, enfim, nós vamos tratar daquele que pode estar no início do desenvolvimento de um Alzheimer, até aqueles que já estão em franco progresso da doença e necessitam de cuidados, mas eu não vou tratar essas pessoas como os doentes. Eu quero dar um tratamento carinhoso, respeitoso, digno, humano. São pessoas que vivem um mal sobre o qual nós temos hoje ainda pouco conhecimento, embora pesquisas bastante avançadas, e na verdade temos quase nenhum domínio. E eu quero falar dos familiares, e eu quero falar dos amigos, e o que vai acontecendo com a dinâmica da vida das pessoas que desenvolvem uma doença gravíssima, que vai afetar não só a própria vida, mas toda a sua vida de relacionamento, sua vida de decisões, e não existe o Alzheimer. Então, já de início, eu quero dizer, sim, o Alzheimer, ele se enquadra naquilo que a gente conhece como um quadro de demência, mas não existe só Alzheimer. Tem muitos outros distúrbios que são semelhantes, de difícil diagnóstico. O problema pode ser que seja tratado de forma muito parecida, mas demência é um negócio que assusta tanto, porque na nossa cabeça o que vem é a imagem daquelas pessoas loucas, doidas, desgrenhadas,
aquelas imagens terroríficas de pessoas agarradas em barras, que era como eram os hospícios de antigamente. Na verdade, hospício era um nome francês, hospice, que era dado àqueles que eram dirigidos a um hospital, que é um local de cura e de tratamento. Mas a história se desenvolveu e o hospício ficou caracterizado como lugar de gente doida, e não só doida, como altamente perigosa. E demência nem sempre vai conduzir à loucura, muito menos a considerar aquela pessoa como um risco para nós que podemos conviver com essa pessoa e com as suas dificuldades. Demência é um rebaixamento das capacidades cognitivas que a pessoa já teve um dia e adquiriu e tratou com tanta, eu diria assim, naturalidade, que a gente nem se dá conta de quantas capacidades mentais nós temos que são treinadas, que são desenvolvidas, que se interligam, se entrelaçam. Né? Tem um detalhe aí. A criança, ela vai adquirindo isso com o treino, com a estimulação, primeiro na casa, com os pais. Se tiver irmãos, quer saber uma coisa espetacular para desenvolver o intelecto, as capacidades mentais de uma criança? São animaizinhos, né? Cachorrinhos. E a gente nem vai se dando conta da complexidade que vai se formando, porque tem a mente intelectiva ou a mente cognitiva, como chamamos hoje, mas existe a mente emocional, existem até a segunda mente alojada nos nossos intestinos. Você sabia que nós temos uma terceira mente que funciona e resolve problemas, inclusive independente da nossa mente intelectual? Pois é, tem coisas que só o intestino resolve, o intestino e o estômago, né? E existe uma mente realmente que é espiritual, onde faltam palavras, onde nós não sabemos nem nominar de tão profundos, de tão sagrados são estes sentimentos com os quais a gente nasce. Então, eu falo do sentimento, por exemplo, do amor incondicional. Nossa, como as crianças nascem abertas, né? Bom, e o que tem a ver o amor com a questão das demências? É porque nesta hora, uma das coisas mais básicas que uma pessoa precisa quando começa a perder capacidades mentais é sentir-se segura. E segura como? Segura pela presença de alguém a seu lado, por tratos específicos que podem ser profissionais. Ela precisa sentir que tem um local onde é benquista, mas principalmente, assim como nós nos debruçamos em relação a uma criança, com todo o amor do mundo, bem, nem todos os pais e mães, mas digamos que o que uma criança precisa para se desenvolver é o amor incondicional. Lá na frente, se e quando ocorrer alguma doença muito grave, agora eu estou falando mais das áreas mentais, essa pessoa mais velha, ela vai precisar exatamente daquilo
que uma criança precisa: de segurança, de presença, de tratos especiais, de companhia. Ué, mas companhia não é presença? Não, às vezes a gente está em companhia de alguém que está pensando para o outro lado, nem está prestando atenção na gente, e daí a gente está com a pessoa, tem a companhia da outra pessoa, mas não tem a presença. Nós vamos detalhar nessa série, a que eu batizei Cuidando com Carinho e levando uma cultura de encontro entre pessoas que são diferentes e que exatamente por serem diferentes exigem da gente uma transformação interna, um aprendizado de oferecer o amor incondicional por essa pessoa, coisa que não é nada fácil. Porque cá entre nós, gostar de alguém que é muito parecido com a gente, fácil, né? A gente logo se entende, tem a mesma linguagem. Não, diálogo e amor incondicional é uma aprendizagem daquilo que a gente já viveu um dia, mas ficou ali coberto de repressões, de não, de inadequações, de retaliações. E daí a gente vai recolhendo dentro da gente e precisa reaprender a amar assim mesmo, de peito aberto, sem esperar nada em troca, a não ser um sorriso, a não ser uma presença, a não ser um gesto, uma mão que se estende, um olhar. E a doença de Alzheimer, bem como outras demências, é um aprendizado pessoal deste amor. Então não é para a gente estar falando de Alzheimer e de outras demências. Repito, demência como perda da capacidade cognitiva de realizar funções complexas. Mas ela está perdendo domínio, autonomia, independência, e esta pessoa, ela tem noção, assim como a criança fica hiper, mega feliz quando ela aprende algo e ela ri, ela vibra e a gente com ela. Você pode imaginar que a pessoa que está mentalmente comprometida, ela tem ciência de que ela está perdendo aquilo que nos torna tão felizes. E daí a mesma alegria que essa pessoa sentiu quando criança ao se desenvolver, vai se transformar, no caso de uma doença grave, numa angústia, numa tristeza profunda de perceber que está perdendo. E qual vai ser o elo de ligação entre familiares que permanecem praticamente a mesma coisa e a pessoa demenciada que está se tornando cada dia, cada mês, cada ano mais diferente? É aí que precisamos fazer a escola do diálogo dentro da cultura do encontro e aprender a amar desinteressadamente, porém responsavelmente, uma pessoa que por causa de sua doença vai se tornando tão diferente. Por hoje eu fico por aqui, mas acompanhe, vou estar semanalmente no YouTube falando das pessoas, não das doenças. Obrigada.